Gente, nesse episódio eu vou receber a minha mãe, Jaqueline. Mas antes eu queria lembrar essa minha comunidade querida que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo que esse podcast é do tamanho de vocês. Então, quanto mais vocês compartilham, mais eu vou ter possibilidade de trazer episódios, pessoas inspiradoras e a gente crescer juntos. Então, se você gostou desse episódio, já vou dizer para você encaminhar para quem pode se inspirar com esse assunto que a gente vai falar hoje. Dá um like se você gostar, não esquece. Se você estiver ouvindo no Spotify, também começa a nos seguir, porque ele sempre sinaliza quando tem um episódio novo. E também a gente tem uma caixinha agora no Spotify onde você pode deixar os seus comentários. Eu adoro muito essas trocas que a gente tem por aqui. Por favor, deixe o seu comentário que eu vou adorar lê-lo. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Mas mãe, finalmente conseguimos marcar este podcast, não é mesmo? Verdade, já estava ensaiando já há bastante tempo, né? E eu meio que fugindo. Sim. Até quando você me convidou e... Pela milésima vez. E eu senti assim, não, agora tem que ir, agora vai. Não dá mais pra fugir. Agora vai. Né? Dizer não pra ela de novo não dá, né? E enfrentar os desafios, que é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Sim. Né? Então... É que, na verdade, assim, eu não gosto muito de me expor, assim, pra mídia e coisa. Porque você é muito famosa, né, mãe? Daí eu fico um pouco envergonhada, eu acho. Sim, não é acostumada, é normal, mãe. A maioria das pessoas que vêm aqui, não a maioria, porque muitas pessoas que vêm aqui já vêm preparadas pra falar e tal. Eu sei que você está vindo por pura obrigação. Não é isso. Não, eu sei. Mas enfim, eu sei que você não tá acostumada, mas é bem de boas. Daqui a pouco você esquece que a câmera tá ali e desenvolve. Você sabe que, né, as pessoas preferidas do meu Instagram é você e o Caio. Eu te falei isso? As pessoas adoram, vocês engajam muito quando vocês aparecem. Vocês são muito engraçados e autênticos, assim, espontâneos. Que bom. Então, pra aumentar de audiência eu te trouxe. Tô brincando. Sempre tem uma segunda intenção. Ei, eu tenho uma novidade para você que, assim como eu, gosta de se alimentar de uma maneira saudável, mas que não abre mão de uma boa refeição gostosa e cheia de sabor. A Growfit, que é um estabelecimento que tem tanto em Itapema quanto aqui em Balneário Camboriú, é o lugar certo, porque eles têm desde o café da manhã, vários tipos de lanche, eles têm um buffet de almoço totalmente equilibrado, livre de leite, glúten, e eles também têm várias opções congeladas que você pode levar para casa. Eles têm um empório maravilhoso e o melhor de tudo é que agora a gente tem 10% de desconto. É só a próxima vez que você for visitar a Growfit, você usar o cupom BARBARASENS10 e você vai ganhar 10% de desconto. Além disso, você ainda vai acumular pontos para ter outros benefícios na loja. E como vocês podem ver, a Growfit está aqui com a gente, nutrindo os nossos convidados e também as nossas conversas. Então não deixe de aproveitar esse cupom que foi feito especialmente para vocês e coma de maneira saudável e deliciosa. Na verdade, eu te trouxe porque você tem uma história muito peculiar que eu conto para muitas pessoas. E eu acho que seria muito legal se você compartilhasse com mais pessoas, tanto para inspirar quem de repente está nessa fase de vida, quem tem um sonho, quanto para perceber que nunca é tarde também. Às vezes a gente tem uma ansiedade muito de viver coisas agora jovem. E não precisa, a gente pode viver ao longo da vida, não deixando esses sonhos, mas também nunca achando que é tarde demais, né? Sim. Você fez um intercâmbio quando você tinha 40 e poucos anos de idade? Isso, eu tinha 43. Eu acho que foi mais ou menos em 2007 que eu fiz. Eu tinha 15 para 16. Não, que 16 você estava no teu intercâmbio. Eu fui com 16. Eu acho que eu ia fazer 16. Você estava com 14, mais ou menos. Não, mãe, eu já tinha feito minha festa de 15.
Tá, Sei, 14, mas é 15, por aí. Por aí, tanto você e o Gabriel não eram mais bebês Não, que dependiam de mim, enfim. O Gabriel era pré-adolescente, eu era adolescente, você era casada com Sim. o pai e você sempre teve o sonho de fazer um intercâmbio, desde pequena. Eu sempre gostei muito de viajar, né? Viajar, conhecer lugares, conhecer culturas diferentes. Com isso, eu despertei para o intercâmbio. Na verdade, e ele me acompanhou, essa vontade de fazer o intercâmbio, ela me acompanhou desde sempre daí, né? Porque eu pensava assim, quando eu for fazer o meu terceirão, ou o segundo grau, no caso, vou fazer o intercâmbio antes. Teus irmãos tinham feito, né? Um irmão meu fez, né? Ele fez e foi nos Estados Unidos e eu fiquei assim com muita vontade de ir, mas por questões que é a vida que vai trazendo pra gente, eu acabei não fazendo na época que eu realmente queria. Que era na adolescência. Mas as meninas naquela época quase não faziam intercâmbio. Enfim, aí eu passei no vestibular, aí fui estudar em Caxias do Sul, conheci teu pai lá, aí me formei lá e sempre com a vontade de fazer um intercâmbio na cabeça. E aí você começou a estudar inglês. Sim, Que daí sim. vocês viajavam. Sim. E você começou a estudar inglês. E aí tem várias histórias de viagem engraçada que o pai falou assim, eu não sei falar inglês, Jaqueline. Daí você falou, não, como é que eu vou para os Estados Unidos? Naquela época, como que eu vou para os Estados Unidos se eu não sei falar inglês? Aí você falou, não, eu me garanto, eu tô fazendo aula de inglês. E aí chegava lá, tu não sabia falar nada. Era engraçado, porque a primeira viagem pro exterior, ele estava assim... Com medo? Com medo, meio receoso mesmo de ir. E porque a gente só comprou as passagens com a agência, mas não pegamos ninguém para nos guiar. E aí, então, ele chegou para mim e disse, mas vem cá, você domina, você sabe o inglês mesmo? Daí eu olhei para ele e disse assim, sim, não fluente, mas eu me viro. Aí a gente já tinha comprado as passagens, ele sentiu que não era tudo aquilo, mas ele disse, não, ela se vira, então tá bom, se virando tá bom. E esse se virando, aí acabou que a gente foi, né, viajar, e aí quando a gente se perdia, eu dizia assim, não tinha naquela época, não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada disso. E era por mapa, eu era péssima no mapa e o teu pai também não era bom. Aí a gente se perdia muito. E aí ele diz, agora então, vou parar ali, agora você pega um americano ali e converse com ele e veja qual o caminho a seguir. Perguntar, eu sabia perguntar. O problema foi quando ele respondeu. Eu perguntei, né, que a gente estava perdido e que a gente precisava encontrar o hotel. Tu conseguiu perguntar, então? Sim, consegui. Ele respondeu? Ele respondeu, turn left, straight ahead. Mas ele falou muito rápido. Sim. E eu não peguei bem. Né? Nem se fosse em português tu ia entender direito, em inglês piorou. Sim, e aí ele disse assim, e eu vi que ele estava com um pouco de pressa, porque eu ia dizer para ele falar mais devagar, né? Não deu tempo e eu, thank you, tchau, tchau. Daí o teu pai perguntou, e aí, para onde é que nós vamos? Eu digo, straight ahead. Ele disse, o quê? Siga em frente. Daí ele, só siga em frente? Daí eu disse, eu sei que ele falou left. Left é a esquerda. Então, vamos seguir a esquerda, vamos seguir reto e depois a gente vira a esquerda.
Meu Deus do céu, que aventura. Tá, e daí depois dessas viagens, você resolveu que você precisava melhorar o seu inglês? Sim, precisava melhorar, claro, porque uma coisa é você ir numa escola de inglês, né, ter as aulas de inglês, e outra coisa é você chegar lá e colocar em prática tudo isso, né? Na verdade, tudo na vida se solidifica com a prática. Se tu não tem a prática, tu não vai muito longe. O errar é que vai fazer você aprender, né? E vai fazer você acertar. E se você não se dispõe a errar, aí não acontece nada. Pois né? é. Aham. Enfim, mas foi muito, muito engraçado e eu continuei nas minhas Estudar. aulas de inglês, né? E foi indo. Aí vocês já mais crescidos, eu ainda continuava na escola de inglês. E aí surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio de um mêsinho na Inglaterra. A escola ofereceu. A tua escola de inglês, né? Você fazia inglês e aí eles iam, tá rolando um intercâmbio, quem quiser ir. Era pra fazer um curso de inglês mesmo, né? Isso, E aí, então, eu disse, puxa aí, tá aí a minha chance. Agora tá tudo certo. Eu pego férias do trabalho e lá em casa também as crianças já estão maiores, né? E não vão dar tanto trabalho, né? Pro Roberto, nos finais de semana e coisa assim. Então eu disse, mas eu acho que eu vou. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast porque eu quero muito te contar sobre os suplementos que têm ajudado muitos dos meus pacientes e me ajudado também, que é o FemiPro da Solfeme. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça e ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfeme utilizando o cupom BASENS. Aí eu cheguei em casa, falei pro Roberto, ele disse, o quê? Você tá louca? Onde já se viu? Você com essa idade, 43 anos, querer fazer intercâmbio? Isso pode? Não é só para adolescente? Aí eu disse, pois surgiu essa oportunidade lá da escola, eles não disseram limite de idade. E eu tô com vontade de fazer. Que nada, pare com isso, não sei o quê. Ele não levou a sério, o que me deixou mais triste ainda. Que é bom porque era um sonho que eu tinha, né? Sim. De querer viver essa experiência. E, na verdade, ele meio que, não te incentivou. Não. E vamos contextualizar um pouco também, né, esse contexto de que isso a gente tá falando 2007, que você falou que era, eu Mais ou não sei menos fazer isso. as contas, mas na cidade de Lages, que é uma cidade da Serra Catarinense, pequena, onde é uma população, assim, mais tradicional. Sim. O pai veio de uma família extremamente tradicional, religiosa, então tinham muitas questões envolvidas também, né? Um certo machismo envolvido nesse sentido, não só do que ele achava que era o certo para uma mulher fazer, mas do que a sociedade pensaria dele se ele deixasse a mulher dele com 43 anos e fazer um intercâmbio sozinha em outro país, né? Então, por isso também teve essa estranheza tão grande. E eu lembro que quando você contou pra gente, a gente também achou estranho, assim. Eu achei muito legal. E eu pensei assim, tá, gente, mas era pra eu estar indo fazer. Mas eu sabia que eu ia fazer ano que vem. Então eu pensei, tá, a minha mãe vai antes do que eu. Achei estranho, mas ao mesmo tempo achei super legal, né? Na verdade, eu sempre incentivei vocês a ter essa experiência de fazer intercâmbio, porque eu saí muito cedo de casa, então eu não tinha assim nada enraizado
com essas crenças que limitam, né, uma mulher. Então, com 14 anos, eu fui estudar fora, então aí, por aí você veja já que eu já era mais desprendida. De bases familiares tradicionais, principalmente, né? Sim, sim. Mas então aí eu... Tá, eu e aí, fui. como é que você foi para convencer ele? Para convencer não foi fácil, ele não se convenceu. Eu fui falando, cada vez eu fui falando devagarinho e tal. Aí nos sábados eu pegava os livros e ia estudar inglês, né? Daí ele... Ele não acreditava que você ia, né? Não, daí ele disse, mas por que você está estudando tanto inglês? O que você vai fazer com esse inglês? Tipo, Aí ele não queria ver, ele não queria acreditar, né? Aí eu pensei, meu Deus do céu, será que ele já não viu que eu vou, né? Importante falar também, né, mãe, que nessa época você sempre trabalhou, então você sempre teve seu dinheiro. Então, assim, você não precisava nesse sentido do apoio financeiro. Também facilitou, né, para você realizar esse sonho. Aí... Apesar de, assim, é complicado tu viajar sem ter o apoio emocional, né, do seu marido. Naquela época, as mulheres da minha geração, muitas nem trabalhavam fora, né? Então, eu assim, eu acho que eu estava meio fora da curva ali, naqueles momentos. Mas mãe, as tuas amigas, a maioria trabalhava fora. Trabalhavam, mas eram... Mas tinham muitas que não também. Todas que trabalhavam lá no fórum, eu fui a primeira formada em Direito que passou no concurso para trabalhar no fórum, né? No judiciário. E as outras que estavam lá, a maioria não era via concurso, né? Mas trabalhavam fora. Sim, trabalhavam fora e não tinham feito também faculdade, né? E como eu tinha morado já em alguns lugares diferentes, eu era vista assim como, tipo, essa aí é diferente, essa aí... Meio fora da casinha. Tipo assim, largada no mundo, né? Vamos dizer assim. Mas, na verdade, foram caminhos diferentes, né? Que eu fui, enfim, encaminhada, né? Diferentes das outras pessoas ali, do meu convívio, né? E da família, né? Do teu pai. E aí, quando vem essa coisa do intercâmbio, aí que foi também uma fase, sim, bem complicada, né? Para as pessoas entenderem o que eu... Mas principalmente o pai, né? Teu pai, ele não acreditava que eu ia. E chegou porque eu avisei ele no começo do ano e no final do ano, em janeiro, eu viajei. Então... Teve um ano para ele se preparando. Eu lembro que você convidou ele para ir com você também. Sim, que obviamente não seria muito viável. Não só por ele não falar inglês, mas porque, enfim, ele tinha uns negócios. Ele tinha uns negócios. Eu acredito hoje que ele poderia ter se organizado e largado, ficado tipo um mês com você lá. Mas não era o sonho dele. Não era o sonho dele, era uma coisa minha. Você precisava resolver e viver isso. Eu falava para ele, falta tanto tempo, falta 4 meses, falta 3 meses. Tipo assim, ele não falava nada. Muito pai. Quando ele não quer lidar com o negócio, ele não respondia nem que sim, nem que não. É verdade. E aí eu sei que, meu Deus do céu, eu digo, ele não está se tocando, eu vou, tá tudo pronto, os papéis, tudo encaminhado, né? Já sei até onde eu vou ficar e coisa. E ele não tá caindo a ficha. É uma coisa estranha. Quando chegou perto, ali 2 semanas, eu disse, olha, Beto, então eu já tá tudo certo lá e eu vou. Não acredito que você vá. Ai, meu Deus do céu. Daí eu digo, eu acho que ele
Ele queria... Ele tava na negação, ele queria que tu, por ele não tá te apoiando... Mas ele não chegou a fazer nenhuma chantagem emocional, nada? É que tudo eu explicava para ele, Beto, isso aí é um sonho meu, que eu trago já há muito tempo, sabe? E eu te apoio em todos os sonhos que você tem, né? Eu gostaria que você me apoiasse também. E é uma coisa, meu Deus do céu, eu gostaria de ficar 6 meses, 1 ano. Mas eu sei que na atual conjuntura da vida eu não posso fazer isso. Eu pensei assim, um mêsinho passa tão ligeiro. E eu dizia assim, Beto, e se eu não realizar esse sonho, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar muito, muito triste e com raiva de você e de mim também. Mas mais de mim. Por quê? Porque eu não tive a coragem de enfrentar tudo isso e dizer não. Eu vou realizar esse meu sonho porque no futuro eu vou me olhar no espelho e não vou sentir orgulho de mim. Porque o sonho que eu queria realizar, Só você tu me poderia, impediu e eu não fui capaz de... Você deixou ele, né, te impedir, no caso. Aí no dia que foi para eu ir, daí... E eu achei bonitinho que vocês, mesmo sem maturidade ainda, né, pequenos não, mas eles já estavam na pré-adolescência, vocês me deram força. Mãe, não, vai. Eu disse, mas o teu pai está tão arredio com isso. Mãe, o pai depois esquece, vai. Então, foi muito bom esse apoio de vocês, sabe? Foi muito importante para mim. E chegou o dia, aí eu disse assim para ele, você vai me levar até a escola? Porque era um grupo, né? Pequeno, mas era um grupo. Nós iríamos nos encontrar na escola, de lá sairia a van para Florianópolis, para daí a gente pegar o voo para São Paulo, de São Paulo, né, ir a Londres. Ele disse assim, tu tens certeza? Ele estava no elevador e eu com as coisas dentro do elevador. Mas isso eu tinha já falado N vezes, que eu ia. E ele estava indo te levar, ele estava indo te levar. Não, mas aí eu disse, você pode ir me levar? Daí ele disse, eu não acredito. Tu tens certeza que tu vais mesmo? Aí eu disse para ele, claro, né? Olha aqui, tá tudo certo. Eu passei o ano todo me preparando, falando com você e tudo, e agora você vai dizer que eu não, né? Acha que eu vou dar para trás? Jamais, não, eu vou sim. Eu só quero saber se você vai me levar. Aí ele me levou. Me levou, mas não quis saber de beijo nem abraço. Tava bravo, né? Ficou muito bravo. Ele achava que eu ia desistir. Até o último minuto eu ia desistir. E isso nunca passou pela tua cabeça? Desistir? Não, porque cada vez que eu me imaginava 10 anos para frente e tipo assim, me olhando no espelho e dizendo, Jaque, você não conseguiu realizar o teu sonho, que era fazer um intercâmbio. Por quê? Por que isso? Eu ia ficar com uma mágoa e raiva nessa parte do teu pai, né? Que ele sempre foi maravilhoso e a gente sempre se deu bem, não tinha problema nenhum. O problema era o tal do sonho que eu queria realizar e ele não entendia isso. Ele não entendia. E o teu sonho, ele não era muito adequado para os padrões que ele gostaria de viver na sociedade que ele vivia. E pela própria minha educação dos meus pais, eu fui estudar em Florianópolis, porque eu morava numa cidade muito pequena, no Paraná. Fui para lá com 14 anos, depois vieram meus irmãos. E a minha vida sempre foi assim, meio nômade. Mas nômade sempre com objetivo, né?
Sim, sim. Cursar cursar um segundo grau, depois fiz terceirão, depois fiz Se a mudou faculdade. para fazer faculdade. Foi lá Mudou para Caxias do Sul. para trabalhar e casar. Isso. Tudo isso eu era com um objetivo, né? Nada era assim. Então, eu não entendia por que ele não podia entender isso. Porque eu pensava assim, ó, se ele me ama mesmo, se ele gosta de mim, ele vai me entender. E eu achava que ele ia me entender na última hora. Mas, enfim. Mas eu acho, mãe, que ele também tava... A gente nunca vai poder falar por ele, né? Mas eu acho que também ele tava lidando mais com as sombras dele do que a sociedade ia pensar. Era mais sobre ele do que sobre você. E não é que ele não te amasse ou ele não te apoiasse, sabe? Ou achasse que você ia fazer alguma coisa lá, ou ia abandonar a família, enfim. Eu acho que era mais uma questão do que os outros vão pensar de mim, com o fato de a minha mulher estar saindo para fazer um intercâmbio, né? Sim. Eu acho que era mais essa questão. Sim. Mas, mãe, enfim, eu quero saber dessa experiência. Você foi para Londres, então. Sim. E quais foram as tuas primeiras impressões quando tu chegou, assim? Então, nós chegamos lá. Todo mundo era jovem, você era mais velha? Tinha isso. Eu era a mais velha do grupo. Sim. Mas eram jovens, assim, não 17, 18, já tinha uns 20, 21, outros mais, né? Tinha as meninas também que foram da escola. Da escola. Mas, claro, eu era diferente ali. Eu era diferente. Mas isso nunca foi um problema para ti? Tu se dava bem, né, com eles? Sim. Nunca teve problema quanto a isso. E aí eu cheguei lá em Londres, nós pegamos uma van, o pessoal do grupo foi sendo deixado em cada endereço onde ia ficar, né? Porque eu me propus a fazer o intercâmbio desde que fosse para ficar numa casa. De família. E, na verdade... Tipo, não ficar na escola, né? Porque tem essa opção de dormir na escola e tal. E você queria viver a experiência de estar lá com alguém que é de lá, morando na casa dessa pessoa, né? Justamente. E aí, quando chegou a minha vez, da minha casinha lá, eu já estava... Quando eu cheguei, né? Eu já estava meio às 11, porque muitas horas de voo. Aí, eu cheguei... E abriu a porta, veio uma moça, assim. Ela tinha mais ou menos tua idade, não tinha? Sim, um pouquinho mais nova. Mas ela... Tipo, digamos que ela tinha uns 38, 39? Acho que sim, né? Mais ou menos isso. Uns 40, eu acho. Tá. Mas linda ela. Eu lembro. Linda ela. E, meu Deus, me recebeu muito bem. E ela era... jantar para mim quando eu cheguei, né? Ela estava com o namorado dela e ela era funcionária pública, a idade parecida com a minha, e ela morava sozinha. Foi diferente, por quê? Porque eu esperava uma família, mas aí eu disse, não, mas vai ser bom, porque eu vou passar o tempo todo fora. Então eu não vou poder conviver com essa família, né? E ela tinha o trabalho dela, ela também tinha que... Ela não podia parar com a vida dela, né? E assim foi. Você se deu bem com ela? Ela era legal? Ela era gente boa? Como é que foi esse choque cultural? Pra variar, era do mesmo signo meu. Ai, meu Deus do céu, de touro. Adorava comer. E fazia umas comidas bem boas. Eu chegava às vezes tarde, né? Você não precisou cozinhar? Não, tá louca? Mãe, tá louca! Vou pra lá, vou ficar um mês lá e vou ficar nas panelas. Mãe, não, mas às vezes você vai pra casa e você precisa ajudar de alguma forma. Não. Fazer tua comida, às vezes a pessoa não vai ficar fazendo jantar pra você, ela trabalhava. No primeiro dia, ela fez um cafezão pra mim. Ai, adorei, né? Tudo prontinho e tal. No segundo dia não tinha nada. Mas daí eu fui fuçando lá nos armários, pegando, porque ela saía muito, muito cedo. Fui pegando o que tinha lá para comer e tá, tu se virava. Se virava, então. Fui me virando. Mas
eu já ia me encontrar com o grupo, saía Você passava dali. o dia inteiro estudando e Tinha- turistando, né? Tinha... O dia inteiro estudando não, meio período, né? Eu lembro que tu falou que tu menos fez foi estudar. É que assim, gente, uma escola que só tem pré-adolescente. Não por não, isso, pré-adolescente. mas a Mas escola... Você falou que era 20 anos, Não, pessoal. a escola, o grupo, o meu grupo tá. era de 20 Tá. anos pra cima, Tá, mas né? daí a escola que você foi fazer inglês tinha pessoas bem mais novas. Sim, bem mais novas. Tá. De todos os lugares do mundo, De entendi. todos os países. E eles conversavam muito entre eles. E outra, me colocaram no nível muito alto do inglês e eu meio que, eu digo, eu acho que... Aí tu gaseava a aula? Aí o que eu fazia? Eu assistia até digamos, a pausa, primeira pausa da aula. Daí eu assistia, daí eu pensei, a primeira vez eu digo, gente, se eu voltar para lá, eu vou ficar meio bolhando, porque todo mundo fala inglês, todo mundo, os jovens estavam lá mais para adquirir uma fluência maior e também passear, né? Sim, E conhecer, enfim. E aí eu digo, mas eu estou aprendendo pouco nessa escola. Eu vou pegar e vou sair sozinha e eu vou aprender muito mais do que ficar, entendeu? E você Na aprendeu? escola. Você trocava? Você conversava com as pessoas na rua? Então, Londres é uma cidade, meu Deus, né, cosmopolita e tem gente do mundo inteiro lá, né, e as pessoas, claro, não paravam, mas quando eu tinha dificuldade de pegar o metrô, eu perguntava, a pessoa me falava, determinado lugar que eu queria conhecer, eles me falavam, né? Eu entendia o inglês deles, né, mais fechado do que o inglês americano. Mas a questão é, tu aprendeu mais do que na aulinha? Não muito Olha, também. Não. Mas tu fez uma coisa que tava, tipo... Eu te não nutrindo sei, mais de aquela aula cultura. tá lá fechada, tava, Tá. sabe, me sufocando, não tava dando Tá, certo. conta da vez que você foi num bar, entrou num bar, ou você foi no bar com os teus amigos? Pub. É, no pub. Você foi sozinha ou você foi com os teus amigos? Não, eu fui sozinha, porque primeiro tinha que pegar um trem, depois o metrô para ir para minha casa. Mãe, pelo amor de Deus, você tem coragem de contar essa história pra mim e pra todo mundo que tá assistindo? Porque tu viaja com a gente, tu não faz nada. Você não sabe nem pedir um táxi, que é estender a mão. Você não faz... Você fala que você pegou trem, que você pegou metrô, Verdade. que você foi sozinha em tudo. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Você chega nas lojas e você fala, Bárbara, pergunta pra ela se tem no rosa. Ah, tu sabe fazer isso. É engraçado. E hoje tu não porque- quer viajar É sozinha. engraçado porque vocês falam bem mais do que eu. Vocês aprenderam inglês. Eu insisti muito que vocês fossem. Desde pequenininhos vocês iam no inglês. Mas tu também fala, tu também se vira, tu pegou trem. Não, Tu pois tem é, que se mas lembrar dessas coisas pra te dar força, porque às vezes tu acha que tu não é capaz, mas olha tudo que tu fez. Tá. Mas naquela época eu acho Continue. que eu tinha mais esse espírito de aventura. Mas mãe, e ele coisa ainda assim. tá dentro de você. É, Ué, pode só ser. tu deixou adormecer. Tá, mas aí você pegou um trem, você pegou um metrô, tudo sozinha e foi no pub. Aham. Que pub que era esse? Eu fui num pub Tu tava perto com da frio. minha casa. Porque tu tava com frio, não era? É. Que era Aí- janeiro, tava horrível de frio em Londres. Meu Deus, pior mês. Pior mês. Frio, frio, frio. Mas eu andava tanto. Que eu chegava a suar. Tá, aham. Mas era frio. Tá. Era muito frio. O sol não abriu nem um dia enquanto eu estava lá. Eu lembro que tu me escreveu um e-mail falando. Uma época assim, bem... Eu não aconselho ninguém ir nessa época, né? É, o pico de Janeiro inverno, né? Era o pico do inverno. Tá, mas Enfim, conta. mas daí no pub, aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que me esquentar um pouco, já era noite. Por que tu não foi pra casa? Pois é, mas eu queria ainda... Tá, era curtir, ser, viver. ainda... eu queria conhecer também um pub, né? Tá.
E aí eu peguei e entrei, tava cheio de gente, uns conversavam com os outros, mas eu não vi ninguém lá sozinho, entendeu? Tá, só você. É, só eu. Aí eu cheguei pro garçom e... Você sentou naquele bar daí? Ou sentou numa mesinha? Você sentou naquele bar? Não, eu sentei no balcão. Isso, no balcão. No balcão. E daí o garçom veio e perguntou o que eu queria, né, para beber. Daí eu disse assim... eu perguntei, tem café? Daí ele... hã? Eu disse, café com leite. Café. Daí ele, não, tem. Mas ele achou muito estranho, né? E outra, as pessoas que estavam lá, ninguém estava tomando café, né? A única era eu, né? Tá, daí você entrou pra conhecer um pub londrino e você pediu um café com leite. Um café. Porque eu tava com muito frio. E daí, se eu tomasse outra coisa daquelas ali que eles ofereciam, bebidas alcoólicas, eu não ia me esquentar, eu precisava de algo quentinho. Tá, e aí você conforto. curtiu sozinha o pub? Mas eu não fiquei muito tempo. Eu Tomou dei um café, uma olhada e tal, tomei meu cafezinho e daí vazei, fui embora. Fui pra minha casa daí, né? Mas Ô mãe, uma coisa engraçada que aconteceu na aulinha de inglês lá, foi que uma das meninas do nosso grupo, ela ficou interessada num menino que não era brasileiro, mas da outra sala. E daí ela estava apaixonada por ele. E ela comentou isso na aula e a professora ouviu. Daí a professora disse, mas por que você não foi falar com ele? Ela era brasileira. Não, lá no Brasil não é assim, a gente... Não, aqui é assim, se você está interessado em alguém, você vai lá e começa a conversar com ele. Você não tem mistério, você não... Fica para você isso aí. Enfim, e eu achei aquilo engraçado, né? Diferente, né? Eu imaginei naquela época se isso tivesse acontecendo aqui no Brasil. Se acontecesse... lá em Lages, no caso, né? Lá em Lages. Sempre tive. Enfim... Tá, e a menina falou com ele? A menina foi lá e falou com ele? Falou, conversaram. E eu acho que Ficaram, paqueraram, tá. Aí eu não soube o mãe, restante. Eu quero saber como é que foi para você ficar lá em Londres, no pico do inverno, com uma cultura diferente, com uma língua que, ok, você estava entendendo, mas você estava meio perdida lá, e sabendo que o seu marido estava no Brasil, meio brigado com você, meio de mal. Isso foi muito ruim, porque daí eu mandava... e-mail para ele e nada que ele respondesse. Daí me deixava mais, sabe? Aí eu ficava com dois corações, né? Um com ele alegria por estar lá e tudo. Ele não te respondeu a viagem inteira? Não me respondia. Eu lembro que você me escreveu um e-mail dizendo, eu tô gostando, é muito, muito frio aqui, isso me deixa meio pra baixo, o teu pai não me responde, isso também me deixa triste. Eu lembro dessa dualidade e eu lembro de você reclamar de duas coisas, que você tava triste porque você sabia que o pai não tava feliz com você estando lá, e óbvio, você tava casada com ele, e outra que era muito frio, isso tipo, te deixava muito pra baixo. Sim. Mas que você tava amando tudo, aí você mandava fotos dos passeios que vocês faziam, enfim, das coisas que você conhecia, né, e tudo mais. E como é que foi a tua relação com a mulher que você morou na casa? Então, a gente quase não tinha muita conversa, por quê? Tu não falava inglês direito. Porque eu chegava entre 8h30, 9h, às vezes, e ela tinha um namorado. E o namorado todo dia chegava lá já com um vinhozinho na mão para os dois
teriam um momento deles lá, entendeu? Então eu não interagi tanto assim com ela, justamente porque ela trabalhava, eu ficava o dia inteiro fora, não voltava, né? Mesmo porque não dava, era longe Tá. para voltar. Mas vocês dos se davam lugares. bem? A gente se dava bem, com E certeza. você tinha tarefas na casa? Não, mas ela não chegou a dar tarefas, mas Ajudava? eu percebi que o meu quarto não estava sendo limpo. Mãe inocente, né? E aí, Achou que ela ia limpar o teu quarto, mãe. ora, aí eu vi assim, sabe, uma poeira assim, uns negócios que ficam Poeira, hã? parece Teia um de algodão aranha, assim tá. de poeira. Aí eu disse, meu Deus, não, esse quarto não vai ser limpo. Pelo jeito ela não vai limpar. Aí eu peguei um dia lá, que eu me sentia mal, né, com aquela poeira lá. Aí eu peguei fui lá procurar os instrumentos lá para poder limpar. Material de limpeza. É. E aí ajeitei lá e tal. Mas eu vi, ela não tinha faxineira. Mas, mãe, quase E a ninguém casa, lá tem. e a casa dela era bem bonitinha, não era, sabe? Ela ganhava bem, ela tinha outra casinha que ela alugava também, assim. E em cima ela ia fazer mais E aumentar a casa, tá. aumentar para justamente receber as pessoas. E tinha mais o emprego dela, que o emprego dela era muito bom. Então, ela Tá, mas você ganhava achou bem. que ela tinha uma faxineira? Porque não é costume deles lá. Ah, eu achei pelo Ai, menos mãe. uma vez por semana, Bárbara. Uma Na faxineira. casa que eu morava na Nova Zelândia também não tinha. Pois é, mas é estranho, né? A gente é acostumado aqui. Eles lá não limpavam, ela não limpa. Aí um dia Ah, mas ela eu observei limpava. a sala, era cheia de vela, assim, e coisa. Tudo cheio de pó lá, E aí você não foi lá limpar? veneziana hã? Não foi lá limpar? Não, né, Bárbara? Eu não tinha nem tempo. Tô brincando. Não tinha tempo. Tô brincando. Porque eu procurava viver, entende? Tudo que eu podia, né? Durante o dia. Então, não tinha tempo para ficar limpando e nem fui lá para isso. Eu tô brincando, mãe. Mas, enfim, é engraçado, né? E quais foram, tipo, os momentos mais marcantes pra você do intercâmbio? Era o que você esperava? Expectativa, realidade? É difícil de falar um. Mas assim, se você fosse resumir, era o teu grande sonho. Você chegou lá, você encontrou aquilo que você procurava no teu sonho? Era aquilo. Era aquilo, com alguns porenzinhos, mas era aquilo. Eu queria ficar na casa de família, fiquei na casa dela, que foi bom, foi ótimo, a gente quase não se falava, mas é porque as duas tinham vidas, né, opostas. Eu gostei, eu tive que enfrentar alguns desafios. Uma vez eu peguei o metrô, eu fui parar lá numa estação bem longe. Cheguei lá e o metrô parou e ele disse aqui, acabou, todo mundo tem que sair. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Tá errado isso aqui, não é onde eu queria estar, né? Olha, eu não sei como é que eu consegui, mas daí eu dei umas voltas assim e por sorte deu certo. Cheguei lá na estação que eu queria e enfim, consegui. Passei uns apuros, né? Você passa por umas situações assim. Mas no resumo foi algo positivo. Não, sim, eu não me arrependo nem um pouco de ter ido. E você Nem faria um pouco. novamente? Seria bom se eu fizesse quando eu fosse mais jovem. Não tem Mas como. eu não fiz, né? E assim, mãe, você não tem como saber se seria bom ou não, porque você não sabe, talvez você não tivesse a maturidade que você tinha, provavelmente você não teria liberdade, eu sei disso, porque quando eu fiz meu intercâmbio, mãe, eu não pude fazer um monte de coisa porque eu era menor de idade e eu morava numa casa de família em que eles não deixavam eu simplesmente sair, eu tinha hora pra voltar, eu não tinha carro, na cidade que eu morava não tinha metrô, entendeu? Não tinha essas coisas, era uma cidade pequena, então eu fui muito limitada.
então talvez não seria a experiência que você imaginasse. Você não sabe qual seria o outcome dessa experiência se você fosse mais jovem. Então, como que você acha que essa ida, né, que você falou que foi tão importante para você ir, porque senão você ia se olhar no espelho e não ia sentir orgulho de quem você era. Como você acha que essa experiência impactou na tua autoestima? Ai, foi assim E na tua visão de mundo, assim? Assim, foi um alívio para mim, porque eu sempre tive isso comigo. Então, quando eu realizei, ai, que legal. Mas isso impactou, Consegui. tipo, nessa tua autoestima? Tipo, agora eu me sinto capaz, eu tô orgulhosa de mim, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa. Não, com certeza, tudo isso. A sensação de você enfrentar os desafios, né? Para você chegar e ir, né? Para mim, naquela época, nossa, Foi uma... fantástico. Tipo, você venceu, né? Porque eu tinha tudo para não ir, para não dar certo, né? Vários motivos, casada, com filhos, trabalho. Mais velha. Mais velha, idade, tudo isso. E mesmo assim você foi lá e fez. Foi. É bem legal, é uma história que você se orgulha de contar. Sim, E a gente se orgulha gosto. também, a gente acha demais isso, a gente acha muito legal. Por isso que eu quis trazer para as outras pessoas também. Tanto para quem é da minha idade, que de repente tá nessa de tipo, quer viver tudo em um momento, mas não tem como a gente viver tudo, né? Você sempre fala muito isso, Bárbara, calma, você vai viver tudo isso, mas tudo no seu tempo, não é tudo junto. E de fato, eu olho para pessoas mais novas do que eu e eu vejo essa ansiedade nelas. E eu também tenho essa ansiedade, então eu imagino que é você olhando para mim, vendo essa ansiedade. E aí quando eu olho para essa tua história, eu falo, não, realmente, eu não preciso fazer tudo agora. Eu posso ter experiências, né, conforme, enfim, a vida for evoluindo. Isso é muito legal. E eu também queria que daí tu contasse como é que foi quando tu voltou com relação ao pai, porque acho que todo mundo quer saber dessa fofoca. Porque aí, né, ele tava brigado, ele não falou com você durante toda a tua viagem, ele tava super sentido, porque a gente ficou com ele, a gente passou o ano novo só nós três, ele ficou todo sentido, você acho que mandou e-mail pra gente de feliz ano novo e tal, eu não lembro se, tipo, ele respondeu também e tal. E a gente falou, não, mãe, o pai vai esquecer, vai passar e tal. E eu realmente achei que ia. E aí você voltou e ele ficou com a cara amarrada por um bom tempo? Foi. Vocês foram me pegar porque de Florianópolis, o pai não quis me pegar em Florianópolis. A maioria das pessoas, né, vinham para Lages, outros iam para outros lugares, né, continuar suas férias, né, mas era para um da família ir lá e buscar. E quem que foi te buscar? Em Florianópolis, ninguém, eu vim de ônibus. Ele não foi lá. Daí, cara, canceriano amargurado, né? Nossa Senhora. Daí ele... Eu não sou assim. Aí, não, você é bem diferente. Achei que tu já ia me dar um... Tá, mas Aí... Vamos, mãe, que a gente ainda tem que falar sobre signos. Ai, não, Bárbara. Sim, a mãe é a rainha dos signos, vai. Eles vão achar que eu sou uma astróloga. Não, você não é astróloga, você só sabe do sol, você não sabe mais nada do mapa, mas você julga todo mundo pelo sol, e eu acho isso muito legal. Vai, fala. Não é julga, né? As características. Hoje em dia tá muito mais falado, né, sobre isso. Não, mas agora voltando ao teu volta aí. pai. Vocês foram me buscar na rodoviária de Lages. Tá, aí, quando eu cheguei, acho que eu tô lembrando. Eu acho que vocês é que fizeram a cabeça dele pra ele ir lá buscar. Não, a mãe vai chegar, nós temos que ir lá buscar e não sei o quê. Eu acho que ele ficou meio tocado com isso, de vocês quererem ver a mãe. Aí vocês foram lá, né? Aí eu cheguei, abracei todo mundo e tal, mas ele tava diferente. Aí eu digo, ai meu Deus do céu, né? Vou ter que desamarrar agora o burro. Aí chegamos em casa, eu estava muito cansada, daí tal. Aí ele tinha dito na época, acho que era a Bel que trabalhava. Era a moça que trabalhava lá em casa, ela né? ficou bastante tempo, acho que uns 14 anos. E aí ela disse, ai, dona Jaque,
o seu Roberto pediu para levar as coisas dele lá para cima. Que era o quarto de visitas. O de hóspedes. Aí eu disse, sério? E você levou? Sim, né? E ele pediu. Aí eu digo, meu Deus do céu, Anta também, né? A mãe, o que ela ia fazer? O chefe dela mandou. Mas ela podia, né? Não deu tempo. Ai, mãe. Dá uma desculpa qualquer. Mas enfim, não deu. Eu sei que já a primeira noite, aí o que aconteceu? Ele foi lá pro quarto. Eu lembro que eu fiquei de cara. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu lembro que eu fiquei muito. Eu tava bem na adolescência, né? E eu fiquei muito rebelde. Eu falei, eu não acredito. E daí os rumores, né? Porque eles vão se separar, porque ela voltou e ele não tá de bem com ela e ele foi dormir lá em cima. Os rumores, é porque a gente tinha família que morava de frente, né? Uma porta de frente pra outra. Daí eu falei, eu não tô nem aí, eu vou fazer um escândalo e eles não vão se separar. E eu vou fazer um escândalo. E eu lembro que eu achava que eu, fazendo um escândalo, vocês não iam se separar. Tipo, isso não passava pela cabeça. Eu tava brava com o pai, sabe? Mas demorou, ele ficou dormindo algumas noites lá em cima. Não, mas eu ia lá. Eu ia lá. Não, deixei barato. Eu ia lá. Deitava lá junto com ele. Eu não sabia disso. Sim, eu chegava na hora de dormir, eu e deitava junto. E ele deixava daí? Ele não dizia que não, né? Típico. Mas era uma forma de eu dizer, eu quero ficar com você, tá tudo certo, né? Aí, logo em seguida, veio um feriado. E a gente foi pra Praia Brava. Isso, a gente foi pra lá. E eu lembro que eu levei alguma amiga, acho que era a Ana, não lembro quem era. E eu falei, era só o que me faltava eles não dormir junto. Porque aí, o que a minha amiga vai pensar? Mas aí lá vocês foram obrigadas a dormir junto. Sim, claro. Porque era o apartamento da praia. Daí lá ele... Começou a amolecer, né? Eu pensei assim, chega de eu correr atrás. Cansei. Agora, se ele quiser, ele que me procure. E aí eu tô no quarto não do falava lado. nada, assim. Aí ele, quando arrumava uma coisa, arrumava pra mim também. Aí, sabe? Ele foi pelas amolecendo, ações dele, eu senti que ele tava Aí mais... vocês foram caminhar na praia, ele te deu a mão. Sim. Aí lá, nesse final de semana, as coisas ficaram tudo certo. Quando eu voltei para casa, eu só falei para Bel. Ele não falou. Eu disse, Bel, bota tudo lá no quarto de volta. Enfim, foi isso, né? E deu tudo certo, vocês não se separaram. Não foi dessa vez. Não, o amor que a gente Vocês sentia, ultrapassaram essa barreira. Que a porque, gente afinal, sentia. né, mãe? Eu acho que o pai, no fundo, sabia. Ele estava magoado, claro, tinha um orgulho, um ego, que ele não queria dar o braço a torcer. Mas, obviamente, ele queria ficar com você e esquecer toda aquela história. Porque, Claro. enfim, né? Sim, não, com certeza. E depois disso, né, a gente não teve nenhum fato assim que... Sim, nunca tenha tiveram, né, uma acontecido crise, pra ele nada. não entende, para ele ficar do jeito que ele ficou. Mas aí foi embora, sem maiores... Ô mãe, que conselhos você daria para outras mulheres que gostariam de fazer algo semelhante? Tem algo que você faria diferente? Ou alguma coisa que você fez e foi muito bom e que você gostaria de aconselhar essas pessoas? Eu acho que Pensa uma mulher de 40 e poucos anos, ou mais, ou menos, mas que tem esse sonho e quer fazer. Eu penso o seguinte, você tem que ter coragem. Coragem para realizar esse sonho. Nem que as coisas não estejam favoráveis, vá e insista. Depois de realizado o sonho, a gente se gosta mais. A gente sente orgulho da gente, né? Então, tem um sonho, realize. Realize porque vale a pena. E assim, né, mãe, tem uma coisa também. Quem for para ficar do seu lado vai te apoiar nos teus sonhos. A gente fala que o pai não te apoiou, mas no fim ele continuou com você. Então, querendo ou não, ele aceitou isso de você, né? E se não fosse para vocês ficarem juntos, ele teria saído e você, pelo menos, teria realizado o teu sonho. Sim. E acho que se a pessoa realmente se importa com você, ela vai ficar no fim das contas. Mas é isso que eu pensei.
se ele realmente gosta de mim, né? Ele Vai me apoiar Ele nesse vai aceitar isso com o tempo. Agora, se chegar dele não aceitar, é porque não era para ser. E com isso eu fui na minha cabeça me fortalecendo para eu tomar coragem. Eu acho que foi um momento que você estava muito bem com você mesma. Tava. Que eu acho que isso é importante também. Você tem que estar muito bem com você mesma para tomar essa decisão. Porque é difícil você ter coragem quando você não sabe quem você é, quando você tá meio perdidão, tá meio com dúvidas sobre muitas questões. Então, assim, você estava muito certa, você estava com a consciência muito limpa, os teus filhos já estavam grandes, era só um mês, não ia fazer nada de errado, era o teu sonho. Então, você estava muito consciente nesse momento. Tava. Eu acho que isso ajuda bastante, né? E o que você pensa sobre se permitir viver novas experiências, independente da idade? A idade é um número, né? Mas você falou que conforme a idade a gente vai ficando mais medroso. Sim, mas determinadas coisas você consegue fazer. O que você acha sobre isso? Você acha que mesmo sendo mais velha, a pessoa tem que correr atrás do sonho, seja qual ele for, ou tem certas coisas que passam? Não. Eu acho que a idade, sinceramente, nunca foi impedimento para mim, né? E eu tenho certeza que se eu, né, tiver mais uns sonhos, eu tenho sonhos, claro, mas um sonho muito específico, assim, eu sei que eu vou realizar, né? E você então, sente ter com essa certeza é muito, muito bom, porque você fica mais forte, fica com esperança, fica motivado, é muito bom. Qual que é o seu próximo sonho? Eu sempre tive um sonho de conhecer o mundo, né? Eu gosto muito de viajar, né? Gosto mesmo de viajar. Então, bora realizar esse sonho, mãe. Você falou que quando você se aposentar, você ia colocar rodinha nos pés e ia sair pelo mundo. É verdade. Então, tá na hora, agora que o pai já foi, você já cuidou dele ali naqueles momentos, você já está livre. Tá na hora de você se empoderar dessa coragem novamente, achar umas novas amizades aí. Sim. Ou ir para um lugar que fala português, espanhol, ou inglês, que você fala inglês, você só acha que não, e se aventurar. Na verdade, quando tem alguém que fala melhor que eu sempre... Mas aí você não aprende, é isso que você falou, que a gente só aprende errando, você falou aqui, tá gravado. Então, bora lá. Verdade. Mãe, você sempre foi muito ligada em signo. A gente precisa encerrar esse episódio falando sobre isso, porque senão não vai dar. Tem muita coisa. Mas eu sempre fui muito ligada em signo e é daí que eu tive também o meu interesse. Só que você sempre estudou muito sobre o Sol, não o mapa astral. Então por isso que tu não é uma astróloga completa. Se fala de Sol, Lua, Vênus e tal, tu não entende. Mas do Sol você entende e de numerologia também. E é muito engraçado. Porque assim, a mãe julga as pessoas, não vem dizer que não. A mãe julga as pessoas pelo signo. Não é que eu julga. Julgo. Mas porque é de câncer. Mas é porque é escorpião, né? Aquário. A mãe é assim. E ela julga os casais. Mãe, vamos fazer uma brincadeira. Uma brincadeira. Eu vou falar um signo e tu vai falar uma característica, tá? Por favor. Tá. O que tiver na cabeça. Tá? Vamos começar com o primeiro signo. Áries. O que vier na cabeça. Áries é elemento fogo e ele é terrível. É o signo considerado mais forte do zodíaco. Ué, e touro? Também, mas o Áries ganha. Tá. Eu acho que todo tá em segundo. Tá. Áries é forte e terrível. É terrível no sentido de... Tem força pra Com iniciar. ele não tem muito nhenhenhé, sabe? Não aceita, como se diz outro, desaforo. Você sabia que minha lua é Áries, né? Falei que ela julga. Não sabia. Minha lua é Áries, por isso que eu sou esquentadinha. É bem isso, Áries é bem esquentadinho. Depois de Áries é touro. Touro. É você. Sim, Um signo, uma característica. Eu acho que regido por Vênus, isso. O touro é a teimosia. É muito teimoso. Mas, como tem o planeta Vênus ali, ele fica também amoroso. O que não acontece tanto com Áries, né? Essa amorosidade
vem mais do planeta Vênus. Você sabe que qual é o rege- regente de Áries? Marte. Não é? Ah, é Marte. Acho que Ou é. é Mercúrio? Não, Marte. Marte. E comida, touro gosta de comer, mãe? Fala a verdade. Ai, Bárbara, ama comer, Gente, né? a minha mãe é a típica taurina. Não pode ver comida, ama um conforto. Verdade. Se pudesse, só comia e dormia. Ah, também não. E viajava. Também não é assim, né? Mas é verdade. Nós temos uma quedinha Pelos prazeres da vida. boa-mesa. Tá, gêmeos. Gêmeos é Característica. dualidade, né? Então, Bipolar. não sei se é instável, mas ele tem essa coisa de uma hora tá assim, outra hora tá diferente, né? Essa dualidade. aí. Gabriel, meu irmão. Mas é um signo considerado um dos mais inteligentes. Muito bem, câncer. Câncer é tudo que se refere à família, proteger os seus, né? As pessoas que amam, os amigos, é isso. Muito bem, só falou coisa boa de câncer. Isso mesmo, mãe. Leão. Ah, o leão gosta de estar em evidência. Característica principal dele É estar no essa. palco. Se achões. Virgem. Então, Virgem é muito prático, perfeccionista também, signo da terra, né? Então, ele é bem pé no chão. É isso. E Libra. A Libra também tem um pouquinho de Gêmeos, ela tem um pouco de indecisão. Não Gente, é nem... Você sabe o que eu penso de Libra? Gente, eu tenho várias amigas de Libra, não levem a mal. Mas Libra em cima do muro, né? Eles têm dificuldade em Eu amo as minhas decidir. amigas de Libra, e nem todas são assim, mas Ele fica sempre... não assumir nenhum lado. Não, mas ele fica na dúvida. Tá. Sempre na dúvida se é, se não é, se foi, se não foi. Escorpião. Ele é bastante sentimento e, tipo assim, ele tem a característica de ser vingativo e ele não deixa passar. Se você fez algo para ele que ele não considerou legal, ele vai, de alguma forma, dar o troco. Então, tem que ter cuidado, né? Para quando você se relacionar com um escorpião. Gente, agora todos os astrólogos aqui falando, tá, não é só isso, blá blá blá. Não, sim, tá, mas tem gente, muito mais. a gente tá fazendo uma brincadeira. Sagitário. Eu amo escorpião, sabia? Aventura, adoro uma aventura. Acho que tua lua deve ser Sagitário, mãe, porque você adora viajar. Eu tenho alguma coisa, eu acho, no mapa, né? Tem. Então, com certeza. E- Aquário. Agora eu já sei com quem eu vou falar, com a nossa filmmaker. A Thaís, a mãe não sabe o nome das pessoas. Claro, ela sabe da Thaís, mas ela não sabe o nome das pessoas e ela sabe o signo. Eu gravo, é engraçado, sem querer eu gravo. Mas daí eu peguei isso de ti, sabia? É? É que eu sou canceriana, eu lembro de tudo, né? Tem isso também, eu lembro de tudo. Então, o signo é... Tá. Mas o aquário, ele, principalmente, ele priva pela independência. Não sei se a Thaís vai concordar. Vai. Mas, Vai. Não preciso nem... E o aquário, ele é um signo que tá sempre na frente dos outros, né? Peixes é sentimento, muito sentimento. Também né? O peixinho também é meio... Um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. Ele é meio de navegar assim, né? Um signo pensativo, mais pensativo. São pessoas Intuitivo. mais... Intuitivo, muito intuitivo. É isso! É isso. Jaqueline, sensitiva e astrologia. Mãe, a gente tem que fazer um episódio especial só de signos que você acha que combina e que não combina. Tá bom. Eu e o Caio, a gente combina? Combina muito! Câncer e peixe. Não, se tu falasse o contrário também, né? Depois de tudo isso, de ano junto, meu Deus. Não. E câncer e touro, que era você e o pai? Também combinava. Eu acho que esse foi o episódio mais divertido dos últimos tempos. E que você passou uma... Você passou uma mensagem super legal da tua experiência, que é uma experiência que eu acho que as pessoas podem se inspirar.
Isso inspira muitas pessoas, muitas mulheres. Você é uma mulher que, fazendo isso, você foi muito à frente do seu tempo também. Sim. Sofreu seus julgamentos, mas que hoje você não se arrepende, que isso te fortaleceu como pessoa. E hoje, por isso, você serve de exemplo para outras pessoas seguirem os próprios sonhos. Então, eu acho que você agregou muito e também trouxe essa esperança que a gente não precisa viver tudo de uma vez só, né? E tu tem muito mais coisa para contar. Eu sei que você gostaria de contar muito mais coisas, mas sim, podemos deixar para próximos episódios, já que eu sei que sempre que precisar eu posso te arrastar aqui, que agora você já perdeu o medo, né? Verdade. Obrigada, mãe. Obrigada, eu adorei. Pede para as pessoas assistirem, se inscreverem, comentarem. Se inscrevam no canal. Você gosta, mãe, do Batox? Eu gosto. Gosto, assisto. Você curte, comenta? Sim, tá. Sim. E se o pessoal comentar bastante, curtir, você volta? Volto, nossa, volto sim. Gostei! Então tá bom, gente, obrigada. A gente se vê no próximo episódio. E como a mãe falou, não deixe de nos dar o feedback, porque com o feedback de vocês a gente consegue ter mais ideias e trazer, quem sabe, pessoas novamente por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!